Perguntas e respostas 24. Perguntas e respostas 24. Hoje vai ser baseada em O Livro dos Espíritos. Então, pergunta 24 vai ser sobre O Livro dos Espíritos. O homem que considera a sua razão infalível pode errar rapidamente? Sim, o homem que considera a sua razão infalível está bem próximo do erro. Mesmo aqueles que têm as mais falsas ideias apoiam-se na própria razão, e é por isso que rejeitam tudo o que lhes parece impossível. Os que ontem repeliram as admiráveis descobertas de que a humanidade hoje se orgulha, apelaram a essa juiz para as rejeitar. Aquilo que chamamos razão é sempre e quase o orgulho mascarado a quem se julga infalível. Quem se julga infalível coloca-se igual a Deus. Então nós temos realmente essa mania de achar, afirmar, contrariar ideias, projetos, e a ciência cresce muito rapidamente. Deus não ia fazer o mundo ficar primitivo, então vieram surgindo luz, energias, fontes, inventos, carro, etc. E a cada, imaginemos lá atrás, bem lá atrás, a cada experiência que algum gênio, algum missionário que veio para isso, teve muitas dificuldades para realizar. Por quê? Tinha os donos da verdade, os poderosos, como até hoje sempre vai existir. Aqueles que vão repelir as ideias porque acham que tem que ser assim. Sempre foi assim, tem que ser assim. Ou então, muitos deles rejeitarão porque poderão perder, hoje tão material, tão mundo, poderão perder o seu direito de ser o número 1 da sociedade que fabrica tal produto. Então, tudo aquilo que é de conceito de estudo, de invenções, de qualquer coisa que você repelir e afirmar, assim, não, isso daqui é assim, eu tenho certeza disso, defender os seus pontos de vista, cuidado. Você pode estar fazendo a sua razão ser infalível e vai cometer o erro. Você está bem próximo disso, porque só Deus pode saber o que é infalível. Quando Ele disser que não, é não. Mas é um não realmente que não tem possibilidade de erro nenhum. É infalível só Deus. Aí tem aquela pergunta que todos nós fazemos, né? Como obter respostas sérias? Como obter respostas sérias? Se quereis obter respostas sérias, sede sérios vós mesmos, em toda a extensão do termo, e mantende-vos nas condições necessárias. Somente então obtereis grandes coisas. Sede, além disso, laboriosos e perseverantes em vossos estudos, para que os espíritos superiores não vos abandonem, como se faz um professor com os alunos negligentes. Sede, além disso, laboriosos e perseverantes em vossos estudos, para que os espíritos superiores não vos abandonem, como faz um professor com os alunos negligentes. Isso é uma coisa muito fácil e séria. Por quê? As pessoas pensam que fazer perguntas sérias podem dar respostas sérias. Não. Você pode estar sério, mas o seu coração, a sua alma, a sua mente, o seu desejo de brincadeiras, de expor alguém, ele não é sério. Ele é totalmente errado. Ele é brincalhão, ele é desonesto, ele é tudo. A resposta séria é aquela realmente que visa perguntar uma necessidade de esclarecimento sobre um ponto. Isso é pergunta séria.
Você pode fazer essa pergunta sorrindo. Aí eu queria saber mais ou menos como é que funciona isso, porque eu tenho dúvida disso. Ah, está brincando com a pergunta? Não está. Olha, eu gostaria de saber isso porque, etc. Eu estou sério, mas eu estou provocando uma reação que não é séria a minha pergunta. Não tenho desejo de saber nada. Tenho desejo de tomar o tempo da reunião, colocar alguém em evidência negativa. Isso não vai ter resposta séria e vai ter consequências muito grandes para quem fizer uso dessas formas de ser. Em tudo que nós vamos fazer, qualquer atividade, nós devemos estudar aquilo, saber o que é, o que precisa, quantas xícaras de farinha nós vamos colocar, quantas colheres vamos colocar, seja em qualquer atividade. Vai lavar louça? Tá, vou lavar com o quê? Ah, tem gordura, usa isso, usa aquilo. Não é simplesmente ir lá na pia lavar como se lava um copo. Tem certos objetos, por necessidade, que vão requerer uma lavagem diferente. E tudo na vida é assim. Você quando vai dormir, está calor, e você se cobrir demais, colocar pijama, etc., vai conseguir dormir? Não é possível, você vai se molhar, vai tomar um banho de suor. Então é a mesma coisa. Estuda tudo o que você quiser fazer para ver se está correto, se está ideal. Se não estiver ideal, pode mudar imediatamente. Mude imediatamente e vá fazer o que é certo. Tenha a humildade de reconhecer que você precisa mudar isso daí. Sabe, as pessoas ficam brigando, discutindo e esquecendo da sua verdade. Ou melhor, do que é verdade, criando a sua verdade. Os seres, pergunta 181. Pergunta 181. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? Sem dúvida que têm corpos, porque é necessário que o espírito se revista da matéria para agir sobre ela. Mas esse envoltório é mais ou menos material segundo o grau de pureza que chegaram os espíritos. E é isso que determina as diferenças entre os mundos que temos de percorrer, porque há muitas moradas na casa do nosso Pai, em muitos graus, portanto. Alguns o sabem e têm consciência disso aqui na Terra, mas outros nada sabem. Então, cada lugar que nós somos reencarnar, vai ter que haver um corpo, sim. Por exemplo, os espíritos mais evoluídos entre nós reencarnados na Terra, a matéria do seu corpo não é tão densa, tão pesada como a nossa e de outras pessoas que são mais cruéis, mais terríveis. A matéria do corpo dele é da Terra, mas é mais pesada, sujeita a mais doenças, mais complicações. Então, quando nós passarmos para as outras moradas de Deus mais elevadas, o nosso corpo vai ser de acordo com a nossa evolução, mas a matéria que nós vamos absorver daquele planeta vai ser a matéria bem mais leve do que essa da Terra, porque é um planeta mais elevado, e também a nossa elevação vai determinar que matéria daquele planeta vai ser a mais pesada ou a mais leve. Então, cada lugar, um corpo. E esse corpo vai ser de acordo com a nossa evolução, retirado o material para formar o corpo físico. Certo? Muito bem, muito bem. 193. Pode um homem descer em suas novas existências abaixo do que havia atingido? Pode um homem descer em suas novas existências abaixo do que havia atingido? Não. Em sua posição social, sim. Em sua posição social, sim. Era rico, pode nascer pobre, tá? Era médico, vai ser lixeiro. Isso daí pode. Mas como espírito, não. O que ele conquistou não perde, tá? Então, em posição social, quer dizer, na sociedade você pode estar lá no top, pode estar no meio, pode estar lá embaixo. E isso varia a cada reencarnação que nós escolhemos, as provas que nós vamos passar, nós vamos estar num nível assim. Mas o nosso espírito jamais regredirá das conquistas que fez, tá certo? Não pode descer. Então por quê? O espírito não regride.
tudo conquistado, nada se perde. O que ele assume são débitos, mas dívidas a pagar. Mas essas dívidas não têm a ver em anulação do seu objeto de estudo, de realização, de caridade e fraternidade já realizado. O que você vai levar é aumentar, né, a cruzinha lá, oxe, olha, deu ponto negativo. Então você aumenta as dificuldades das reencarnações, mas não perde as suas aptidões, qualidades e conquistas feitas durante as várias vidas que já teve, inclusive dessa. O seu grau de evolução mantém. Como eu disse, só aumenta os débitos. Porque tudo aquilo que nós conquistamos não pode se perder. Já pensou, numa encarnação eu vou mal aqui, eu vou perder tudo que eu já conquistei? Vou ter que começar do zero de novo? Isso é totalmente ilógico. A sua razão não pode achar, nem pensar, nem imaginar que você, por ter errado nessa vida algumas coisas, alguns atos, algumas atitudes, você perdeu a sua evolução, perdeu pontos na evolução? Não. Você aumentou o seu débito. Deu para entender? A evolução não mexe porque você não regride. O que você toma é posição social, você pode estar amanhã num nível mais baixo socialmente, mas vai estar de acordo com a sua prova, a sua necessidade que você escolheu para corrigir justamente os desvios que nós cometemos. 268. Até que chegue ao estado de perfeita pureza, o espírito tem que passar constantemente por provas? Até que chegue ao estado de perfeita pureza, o espírito tem de passar constantemente por provas? Sim, mas elas não são como as entendeis. Chamais provas as tribulações materiais. Ora, o espírito chegando a um certo grau, mesmo sem ser perfeito, não tem mais nada a sofrer, mas tem sempre deveres que o ajudam a se aperfeiçoar e que não são penosos para ele, a não ser os de ajudar os outros a se aperfeiçoarem. Então, para chegar à pureza espiritual, nós chegamos a um ponto que não somos mais materialistas, mas ainda temos alguma limpezinha a fazer das nossas sujeiras para chegar à pureza. E essas sujeirinhas, como hoje deveria ser, nós deveríamos trabalhar mais com caridade, mais com bondade. Ou seja, menos materialista mesmo, não tem outra palavra, não, sinto muito, não tem outra palavra. Porque esses espíritos que estão em planetas diferentes, como já vimos na Casa de Deus, as várias moradas, lá eles estarão simplesmente abençoando, ajudando, mas não da forma que nós pensamos. Porque as pessoas que habitam, os espíritos que habitarão esses planetas mais elevados, também serão espíritos mais elevados, menos necessitados, menos doentios, menos rancorosos, menos orgulhosos, menos tudo, até quase zero, que é a pureza. Vamos supor que ele está com 0,8, nós estamos com quanto? Sei lá, 60. Há diferença, 0,8 para 60. Então é outra cabeça, é outro pensamento, é outro sentimento, é outra vontade de lutar, de sentir. Então nós vamos ter que trabalhar muito esse entendimento. Não trabalhar a evolução e querer dar saltos maravilhosos. Não, isso não vai acontecer não. Vamos tomar muito cuidado, que essa parte que muitas vezes nós saímos ficando derrotados por nós por queremos dar um salto maior do que nós podemos. Ok? Vamos com calma. Tudo nós vamos ter as várias chances e necessidades de viver no mesmo planeta, de irmos para planetas superiores e até chegar à perfeição. 503. O espírito protetor que vê o seu protegido seguir um mau caminho, apesar dos seus avisos, não sofre com isso e não vê assim perturbada a sua felicidade? O espírito protetor que vê o seu protegido seguir um mau caminho, apesar dos seus avisos, não sofre com isso e não vê assim perturbada a sua felicidade? Ele sofre com seus erros e os lamenta,
Mas essa aflição nada tem das angústias da paternidade terrena, porque ele sabe que há remédio para o mal, e que hoje que não se fez, amanhã se fará. Esse Espírito Protetor, nosso anjo de guarda, ele sabe que nós não estamos aceitando a sua orientação, não a sua imposição, porque ele não pode. Nós temos o direito de fazer o que nós quisermos pelo livre-arbítrio, mas também temos que responder, ok? Então, ele sofre com os erros que a gente comete, sim, mas não ele vai ser penalizado pelos nossos erros, não. Ele, particularmente, sofre com esses erros, mas não com essas angústias da paternidade, né, de nós pais, que não quer que o seu filho se perca, etc. Então, é uma angústia para nós. Às vezes, destruímos a nossa vida, a nossa existência por causa disso. Não. Ele sabe, o Espírito Protetor, que nós vamos caminhar errado por um tempo, depois vamos voltar. E vamos voltar feridos. Feridos e necessitados de um colo, de carinho, de atenção, de orientação. O anjo de guarda fará tudo de novo, na medida que nós precisarmos, e respeitará a medida dos nossos erros também. Então, amanhã, se você quiser ser um espírito protetor, um anjo de guarda, já vai se preparando para isso. Você não vai ter esse sofrimento que nós encarnados temos, porque você está ali para ser um orientador e não supostamente um dono, um comandante. Ok? Deu para entender? Podemos, 504, podemos sempre saber o nome do nosso espírito protetor ou anjo de guarda? Como quereis saber nomes que não existem para vós? Acreditais então que só existem os espíritos que conheceis? 504A. Como então o invocar se não o conhecemos? Dai-lhe um nome que quiserdes, o de um espírito superior pelo qual tendes simpatia e veneração. Vosso protetor atenderá a esse apelo, porque todos os bons espíritos são irmãos e se assistem mutuamente. Então, nessa pergunta do nome do espírito protetor, do anjo de guarda, não tem batizado. Você vai e seu espírito protetor vai se chamar Maria, José, etc. Não. O nome é o que menos importa. Importa é nós darmos atenção a ele, ou escutando as suas orientações, né? Mas, como nós não fazemos, não tem problema nenhum. Mas temos necessidade de seu apoio, nós queremos chamar por um nome. Dê o nome que você quiser, baseado em um nome de um espírito mais elevado. Não é puro, não é Jesus, etc. Podemos fazer as nossas orações sempre para Deus, para Jesus, etc. Mas pense um nome que não seja um nome de referência na sua cabeça de maldade, mas seja de bondade. Vamos dizer assim, Madre Teresa, Chico Xavier. Se vai ser ou não vai ser, não importa. Mas se você acredita que esse nome pode te dar força para errar menos, pode chamar. Seu espírito protetor pode ser homem ou mulher? Pode. Ele não vai ficar chateado com isso. Ele está realizando o trabalho dele. Ele não é pai e mãe, lembra que a gente falou? Ele não tem esse apego, não tem essa coisa. Ele é simplesmente um cuidador, um orientador, uma pessoa que nos ama, que nos quer bem, e foi incumbido e pediu a permissão se podia nos ajudar. Então dê o nome que você quiser. Ok? Vai te fazer bem? Sem problema nenhum. Só vou acrescentar aqui particularmente que eu não vou dizer o romance, né? O filme, que do livro saiu o filme. E eu falei assim, meu anjo de guarda a partir de hoje vai chamar X. E fiquei satisfeito, nossa, e pedia, fulano, me ajuda, me orienta, não deixa eu errar, tal, nas minhas orações. Aí, passado um tempo, lendo e no Google, fui perguntar, né, sobre o personagem, etc. Gente, eu fiquei com tanta vergonha, porque é um espírito de muita luz, um espírito muito iluminado. Aí, eu entrei em recolhimento e falei, Deus, me perdoa, né? E agora, como é que eu vou fazer tal, né? E pedi desculpas ao espírito, né? Porque a gente acha que é tão errado, não pode ter um nome desse, né? Um espírito desse. Aí eu peguei
É como se viesse assim e falasse assim, pode me chamar, não tem problema nenhum. Né? O meu anjo de guarda falou, não, pode, te faz bem esse nome, te ajuda, te dá força para você não errar? Falei, eu acredito que sim, me ajuda bastante. Ele falou, então pode me chamar assim que não tem problema. E aí então eu chamo, meu anjo de guarda fala, fulano, pode me ajudar? Preciso da sua companhia. Abraço, beijo, deito no colo. Eu sou meio louco com essas coisas, mas é verdade, isso existe, gente. A intimidade com os nossos protetores, com os nossos guias, mentores, os guias, os mentores, estão para determinado tipo de trabalho que você tenha que fazer no dia, no horário. Não é toda hora que está na sua casa, a todo instante, não. Eles têm outras tarefas a fazer. Então, não fique com muitas pessoas, meu guia está 24 horas comigo. Primeiro, não tem nada a ver com isso, não. Isso é mentira. Mentira. Nós temos protetores diversos, além do anjo de guarda. Mentores espirituais diversos, naquilo que nós de repente vamos sair agora e fazer. Então, nós vamos fazer um trabalho médico. Espíritos protetores médicos vão estar conosco. Vamos fazer religioso. Religiosos protetores estarão conosco. Dá para entender? Então não fica triste e preocupado não por ter escolhido um nome que depois você viu que era de elevação. Continue chamando, ele não vai achar ruim não. Então, que Deus nos abençoe e ficamos por aqui. E sempre esperando os seus comentários, as suas críticas. E acima de tudo, que aprendam que o Espiritismo, os seus livros, e o Livro dos Espíritos é o esqueleto da doutrina, depois surgiram os outros, para expandir o assunto que aqui é condensado. Né? Pensem bem, sabe, como vocês têm as suas igrejas, suas doutrinas, suas religiões, lá também acontece a mesma coisa. Tem um livro base e depois tem os outros que vai aprimorando, trazendo mais informações. E se dedique a Deus, independente da religião que você esteja. Deus acima de tudo, tá? Porque é o único caminho que nós temos de salvação e proteção. Um abraço.